O gutural é uma das técnicas de canto mais agressivas que existem e está presente na nossa história há pelo menos 1000 anos. Ela é caracterizada por um timbre rasgado, quase incompreensível, e muitos músicos já machucaram a garganta ao tentar se aventurar e fazer o gutural sem a devida técnica. E esse tipo de voz é ame ou odeie. Muita gente acha horrível, acha que é apenas um ruído, que não dá para entender nada, e outros entendem que essa é uma maneira de cantar, uma maneira distorcida, que casa perfeitamente com a proposta de uma música mais pesada e agressiva, e que desperta emoções bem particulares. E o gutural, ele é o oposto do que se convencionou chamar de belo. Então a gente tem aí uma oposição, o monstruoso em oposição ao harmonioso, o obscuro distorcido em contraponto ao puro e limpo. E por que não o diabólico em oposição ao divino? E hoje em dia o gutural é marca registrada de vários subgêneros do heavy metal, mais notadamente o death metal e o black metal. Mas engana-se quem acha que foram essas bandas dos anos 80 que iniciaram todo esse movimento do gutural, no que a gente vai chamar aqui de uma nova era do gutural. Como eu falei, existem registros do gutural há pelo menos 1000 anos, mas vamos dizer que na história do rock, mais ou menos na década de 50 até agora, a gente pode considerar como uma segunda era e um ressurgimento do gutural na música. Então, a partir da década de 80, bandas como o Possessed e o Death fizeram história, né? Até hoje tem muitas bandas que são influenciadas por esse pessoal que começou a fazer lá na década de 80. Depois da década de 90 também, temos aí o Amon Amarth, o Arch Enemy, muitas bandas mesmo que usam, né, o gutural. Muita gente acaba se influenciando por esse modo de cantar, e faz sentido para essas bandas cantar dessa maneira. Então nesse vídeo eu vou fazer um passeio por essa história do canto gutural, desde lá atrás até nessa era mais moderna, e já deixa aqui nos comentários o que você acha desse tipo de cantar, né? Dessas bandas que utilizam essa voz, se vocês gostam, se vocês não gostam. Deixa aqui embaixo exemplos de bandas que vocês gostam ou que vocês não gostam. Enfim, o que vale é comentar, beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, como eu disse no começo do vídeo, a história do gutural começou tem mais de 1000 anos. Foi no século X, lá entre os vikings. Um comerciante e explorador de origem árabe, chamado Abraham Ben Jacob, escreveu o seguinte em seus registros de uma viagem que ele fez para a Dinamarca, se referindo ao tipo de canto que ele encontrou naquela região. O som rosnando vindo de suas gargantas me lembra cães uivando, só que mais selvagem. Como naquela época não existia meios tecnológicos para gravar a voz igual tem hoje em dia, a gente não tem como ter 100% de certeza que esse tipo de voz que esse comerciante registrou, né, que ele percebeu que existia lá no século X, era algo similar com o gutural que a gente vê hoje em dia. Mas pela descrição que ele deu, muitas pessoas, né, muitos pesquisadores, estudiosos do tema, acreditam que realmente né, a gente pode considerar que ele encontrou ali os primeiros registros do canto gutural. Na verdade, a gente pode voltar ainda mais no tempo para onde hoje fica a região da Mongólia. Há registros de que há 4000 anos, nas regiões de Kovid e Govi Altai, a população local desenvolveu uma técnica de canto que parece também com o gutural contemporâneo, se você forçar um pouquinho. Essa técnica se chama canto difônico e consiste em você meio que dividir a sua garganta em 2 ou 3 partes e você emite um som diferente em cada uma dessas partes. O resultado fica bastante curioso. Para isso é necessária uma técnica que mistura a movimentação do abdômen, da garganta, da cavidade nasal, lábios e língua. O resultado lembra mesmo um protótipo do gutural. Então beleza, a gente viu aqui que povos antigos, né, de milhares de anos atrás, já usavam algo parecido com o gutural, a gente não tem como saber exatamente. Mas bom, recentemente na história do rock, a partir da década de 50, algumas bandas já começavam ali a usar algum protótipo de gutural que foi com certeza mais potencializado e difundido a partir da década de 80. Mas o primeiro registro de gutural no rock foi com a banda inglesa The Who, na música Boris the Spider, lançada em 1966 no álbum A Quick One. Nessa música, o baixista John Entwistle
canta um trecho utilizando esse rasgado na garganta. E nos anos seguintes, com o rock progressivo, começou uma espécie de vale tudo, né? Tanto no instrumental, tanto no modo de cantar. Então diversas bandas começaram a incorporar várias influências, não precisava mais cantar ali de uma maneira limpa, uma maneira, digamos, convencional. Algumas bandas como o Pink Floyd, King Crimson e o Black Sabbath, e artistas como Mike Oldfield, acabaram acertando em algo que lembra o gutural. Mas eu entendo que essa segunda onda da utilização do gutural não é bem como a gente viu ele sendo utilizado a partir da década de 80. A gente tinha ali, sim, com certeza, vocês viram nesses vídeos aí, uma espécie de canto, um proto-gutural, vamos dizer assim. Ele era utilizado, mas de maneira esporádica, uma maneira mais experimentalista. Ele não era utilizado ali como uma força principal, como algo feito realmente para passar a mensagem que a banda quer, uma coisa intrínseca à banda. Então, na década de 80, começaram a surgir diversas bandas que tinham uma mensagem bastante obscura, uma mensagem de morte, uma mensagem de solidão, uma mensagem de tristeza, uma mensagem de agressividade, lados obscuros dos sentimentos humanos. Foi o que foi conhecido depois como death metal, como black metal. E essas bandas, esses artistas, eles utilizavam o gutural como uma maneira de passar esses sentimentos. Então era mais do que um simples experimentalismo. Aquilo fazia parte da identidade, do DNA da banda e da mensagem que a banda queria passar. Essas bandas utilizavam outras ferramentas para passar essas sensações, como por exemplo o blast beat na bateria, que é uma forma bastante agressiva de tocar a bateria, ou os riffs pesados de guitarra, que também passam essa impressão de ser algo sujo, algo pesado. A mesma coisa com o contrabaixo. E para acompanhar essa sonoridade dos instrumentos, que era muito forte, muito pesada, muito rápida, muito agressiva, os vocalistas da época acabaram desenvolvendo também esse canto gutural, meio que para acompanhar ali, para ficar todo mundo na mesma sintonia, passando a mesma mensagem. Ou seja, o gutural passou a fazer parte da estética de um movimento. E hoje em dia é quase impossível pensar em death metal e não pensar em vocais guturais. E vale dizer que existem várias técnicas de gutural, não é tudo a mesma coisa, né? Aparentemente parece que é tudo a mesma coisa, mas não é bem assim. Existem técnicas como o fry, que é utilizada por bandas como Bullet for My Valentine, Trivium e Asking Alexandria. Também tem o Pig Squeal, que literalmente significa barulho de porco, que é muito utilizado no grindcore. E tem também o Death Roll, que é uma coisa mais suja, mais pesada. Eu diria que é um gutural mais tradicional, que é utilizado por bandas como Opeth, Cannibal Corpse, Dimmu Borgir, entre outros. E outros movimentos dentro do metal também usam o gutural como uma maneira de passar uma mensagem. Por exemplo, o Symphonic Metal e o Gothic Metal, eles acabam usando esse gutural num contraponto normalmente com um canto lírico, para fazer esse esquema meio Bela e a Fera, né? Tem ali uma vocalista cantando de uma maneira doce, como por exemplo a Liv Kristine faz, né? E fez muito no Theatre of Tragedy. E a gente tem ali um contraponto com normalmente um homem cantando gutural, fazendo ali uma espécie de antítese. Então o que eu acho mais interessante nessa discussão toda é entender como que as bandas acabam utilizando ferramentas para passar a mensagem, e vale tudo. E eu acho que essa é a grande graça da evolução da música. São artistas pensando novas ferramentas para passar a própria mensagem que eles querem passar. Se as bandas continuassem usando as mesmas ferramentas do pessoal lá da década de 50, a gente não ia ter uma evolução. Aí que eu estou falando de evolução no sentido mais assim, uma modificação mesmo do que está sendo feito, algo que leva para frente. E essas mudanças, quando elas são feitas, as bandas que são pioneiras, elas costumam ser muito criticadas, porque não é algo que as pessoas estão esperando que aconteça. Então existe ali uma pequena porcentagem, né, das pessoas que abraçam essas ideias novas, mas existem pessoas que torcem o nariz. E assim, tudo bem torcer o nariz, acontece, você não é obrigado a gostar, mas pelo menos você deve reconhecer que as bandas estão se esforçando para ir para mares que ainda não foram navegados. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo sobre a origem, a história, um pouquinho aí da utilização, né, do gutural, como que ele é usado hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.
Se gostou, já sabe, deixa o like, compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo e comenta aqui embaixo alguma banda que você curta, que use o gutural, algum artista, algum vocalista, enfim, comenta aí, galera. Valeu!